Então, o que acontece, gente? O bom diagnóstico endodôntico, eu já estou terminando a minha fala aqui, né? Eu estou percebendo que a professora Rosê está extremamente assim, entendeu? Ansiosa com o momento de compartilhar o conhecimento dela com vocês e tal. Então, o bom diagnóstico endodôntico, gente, ele é fruto de 4 coisas muito importantes. 3 delas são fase clínica. Uma é uma fase que as pessoas depositam uma confiança excessiva e que é um método extremamente falho, que eu tenho, assim, N, né, situações para comentar, mas daqui a pouco a gente fala. Então, olha só, a primeira coisa importante de um bom diagnóstico endodôntico é a anamnese, tá? Onde a gente começa com a queixa principal do paciente, ou seja, você ouvir e não falar, mas você ouvir aquilo que motivou o paciente a te procurar. Ouça o relato dele e tenta entender nessa história dental, a história que ele vai te contar. Você vai começar a perceber agora, entendendo onde está a fibra delta, onde está a fibra C, muitas vezes você vai conseguir identificar onde está a evolução da história, em que momento está evoluindo a coisa. Então você já começa a pensar em hipóteses diagnósticas. E uma coisa muito importante que precisa acontecer durante a anamnese também é um levantamento da história médica do paciente, tá? Porque existem pacientes que têm condições sistêmicas sérias, fazem uso de medicamentos sérios, por exemplo, como bifosfonatos, antiangiogênicos, etc. e tal, ou de repente tem uma história de radioterapia de cabeça e pescoço, você precisa levantar bem esse negócio antes de você fazer a intervenção invasiva, no caso, intervenção endodôntica também, tá? Então, levante a condição sistêmica do seu paciente para que você realmente seja aquele cara que a gente costuma dizer, a gente aqui, a gente resolve o problema, a gente não cria outro problema, tá? E aí, partindo dessa anamnese, partindo desse relato desse paciente, obviamente você aproveitando esse momento para perguntar sobre essas coisas, dói com frio, dói com quente, né? Essa dor é provocada, essa dor é irradiada. Muito importante a gente querer saber se essa dor é irradiada e tal. Então, você partir para um exame clínico propriamente dito, onde começa pela inspeção extraoral, porque, né, pacientes obsedados você vai acabar identificando uma assimetria facial, e a inspeção intraoral propriamente dita, onde você vai avaliar tecidos duros, né, tecidos moles, etc. e tal. E aí, avaliar naquele lado especificamente, onde a queixa está circunscrita ali, muito importante, testes de vitalidade, testes de sensibilidade pulpar, especialmente o frio. A gente deixa para fazer teste com calor somente quando o paciente tem relato de desconforto ao calor. A gente faz teste com frio, tá? E aí um detalhe muito importante durante o teste com frio é o seguinte, minha gente, cada um reage do jeito, né, de um jeito ao estímulo. É importante você testar o lado oposto do paciente antes de você testar o lado suspeito, porque você precisa primeiro identificar o padrão de dor do teu paciente. Tem gente que é mais dolorida, tem gente que não é tão sensível assim. Você precisa entender como é que esse paciente reage à situação, né, do frio, para depois você ir para o lado suspeito e fazer a correlação e fazer o contraste de um lado para o outro, para você poder identificar diferenças de resposta. Essa dica é muito importante para você não errar, porque muitas vezes existem esses testes que são falsos positivos e falsos negativos. Se você testa de cara só o dente suspeito, você não sabe, na verdade, se a resposta que o seu paciente está tendo. Se é realmente uma resposta de dor, às vezes é uma resposta de susto, porque ele não estava esperando o estímulo. Então é importante você primeiro testar uns 2 dentes do lado oposto, identificar o padrão de resposta do paciente e depois você testar o lado problemático. Teste de percussão, percussão vertical. Em geral, percussão vertical positiva denuncia a presença de traumas oclusais ou de condições endodônticas que estão evoluindo para o periápice. Em geral, percussão lateral positiva denuncia condições periodontais, situações inflamatórias do periodonto, tá? E aí sim, no final de tudo, radiografias. Se você já parte o exame do seu paciente de uma radiografia para fazer depois o seu exame clínico, pode acontecer em grande parte das vezes que você vai para o seu exame clínico sugestionado. Ou seja, você vai tentar encaixar no exame clínico aquilo que você viu na radiografia. A chance de você errar no diagnóstico é muito grande. Então,
Primeiro, a gente desenvolve todas as etapas clínicas do exame, todos os testes clínicos do exame, e aquilo que não ficou esclarecido durante o exame, durante os testes, aí você vai esclarecer com os exames radiográficos. Então, a gente precisa lembrar que radiografia é exame complementar. Ele é para complementar, ele é para fechar aquilo que não ficou bem elucidado durante o exame clínico. Tá? Isso é muito importante. Então, aqui não é igual multiplicação. A ordem dos fatores aqui altera o produto, sim. Se você botar a radiografia no início, tu vai errar. A chance de você errar é maior. Tá? Se você me permitir, Premito. Gostaria de dar uma dica de como eu organizo essa interpretação do teste a frio. O que acontece? O que eu acho super importante? É assim, se você tem aquela resposta, a parte de demorar para levantar a mão, a parte da subida da mão, né, que a gente pede para o paciente subir a mão quando tiver o incômodo e abaixar quando passar o incômodo. Então, se ele demora para subir, você pode pensar já na fase bem adiantada, quase para necrose, né? Ou calcificação. Calcificação, isso, boa. Mas e outra coisa importantíssima também é na fase do abaixar. O paciente que está naquela fase já com estagnamento, ele vai subir a mão e naquele dente em questão vai ficar, não abaixa a mão. Então é importante isso também. E uma outra coisa com relação ao teste de calor, né, Vel? É aquele exemplo, Rosi, do quarto canal não tratado. Aí dá um exemplo, né, do que você fala sempre, né? A gente sempre diz assim, dentes tratados endodonticamente, que ainda respondem a calor, tem relato, né? O paciente tem uma história recente, ele relata para você uma história recente de ter feito um tratamento de canal, mas que toda vez que ele toma um café quente, ou que ele toma uma sopa quente, aquele dente especificamente dói, incomoda, isso aí é um sinal clássico de que existe um conduto ali que não foi localizado e que não foi tratado, tá? A gente sabe que a variação anatômica ela é muito grande, ela existe, especialmente em indivíduos na fase entre 20 a 45 anos de idade. A gente sabe que a variação anatômica é maior, que a presença de mais condutos é maior, a possibilidade é maior. Então, é um quadro clássico que a gente tem que ficar atento. História de tratamento endodôntico recente, dente doer com calor, é típico de conduto que foi deixado para trás, né? Então, a radiografia vem para fazer o fecho da história. E aí, tudo isso resolve com cirurgia de acesso? Sim. O que a gente está falando aqui? A gente está apresentando para você elementos para você melhorar o teu foco e você identificar de verdade qual é o dente que está provocando, se essa dor é de fato de origem odontogênica, qual é o dente que está provocando desconforto no seu paciente. Essa é a ideia, você apurar o seu foco. Olha, tem um autor dentro da endodontia que eu gosto muito, que é o professor Torab Nejad. No capítulo dele de urgência, ele diz uma coisa muito interessante, que a possibilidade de você ter um paciente com 2 dentes doendo ao mesmo tempo é raríssima de acontecer. Talvez até, se eu tiver um paciente com 2 dentes doendo ao mesmo tempo, eu sou capaz de falar para ele assim, saia daqui agora e vá na lotérica jogar na Mega Sena, porque provavelmente você vai ser o ganhador da Mega Sena. Então, o que acontece, gente? Diagnóstico é uma coisa importante. Se a gente olhar lá no dicionário, diagnóstico está descrito como assim: condição que se é atribuída por aquele que observa. Isso significa dizer que fazer diagnóstico é o ato de observar. A gente precisa ser observador. A gente precisa ser bom auditivamente, bom escutador, vamos dizer assim, e a gente precisa ser bom observador. E aí, o que a gente está dando para vocês aqui são elementos para você apurar melhor ainda o seu foco, para você identificar os casos que são de origem odontogênica. Nessas situações, acessar resolve, porque de fato o que está acontecendo, a origem disso é lá um tecido pulpar, ou às vezes um tecido periapical que já está em sofrimento em função de uma necrose pulpar.